Olá, turma do nono ano. Mais uma aula aqui, um vídeo caseiro, para a gente finalizar, né, nossas aulas sobre as orações subordinadas substantivas. Tá aí a nossa revisão que eu combinei com vocês no nosso ao vivo lá no Discord. Tiramos algumas dúvidas. Vamos tratar agora de quê? As orações reduzidas. Vamos tentar como é que forma, como é que elas são, né? Elas recebem aquelas mesmas classificações subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, predicativas, apositivas e completivas nominais. Quando você reduz fazendo o quê? Eliminando a conjunção integrante da subordinada. Nas substantivas, a maioria dos verbos, quer dizer, os verbos nas substantivas, eles vão para o infinitivo. Infinitivo. O que é o infinitivo? Quando aquele verbo está utilizando ar, er ou ir em sua forma. Entenderam? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de desenvolvidas e depois reduzidas. Subjetivas, quando lá na oração principal o verbo é de ligação e ele está no início dela, né? É necessário que perdoem as mentiras. Fiz a divisãozinha para dizer quem é a oração principal, quem é a subordinada. Olha lá, a principal é necessário. A subordinada desenvolvida sempre vai iniciar com a conjunção integrante, que perdoem as mentiras. Aí vai estar lá, reduza as orações subjetivas. Você vai ver como ela está sendo feita. Repete-se a oração principal, é necessário. Olha a conjunção integrante, você faz o quê? Elimina. Eliminou a conjunção? Procura-se o verbo que está na subordinada. Lá ele está conjugado, né? Transforma esse verbo em forma nominal, infinitivo. Olha lá, perdoem, vai virar perdoar. Repete o resto. Então, é necessário perdoar as mentiras. Então, a reduzida vai receber a mesma classificação quando ela era desenvolvida. Ela vai ser subjetiva, reduzida de infinitivo. Ok? A objetiva direta, que foi o que alguns alunos ficaram com dúvidas lá na aula de revisão, porque não sabe a diferença do que é complemento de verbo com ou sem preposição. Olha só a oração subordinada aqui. Olha a oração completa. Deixei que partisse. Deixei a oração principal, que partisse a subordinada. Entre a oração principal e a subordinada, não tem preposição. Ah, professora, eu não lembro quais são as preposições. Quais são elas? A, ante, após, até, com, contra, de, desde. Em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e o tras. Mas nas orações substantivas, a maioria das preposições é sempre o de ou então o a, vai ficar a que ou de que. Só que na objetiva direta, essa preposição não aparece. Entendeu? Esse que partisse tem a função de objeto direto. O objeto direto completa verbo, por isso que chama-se de complemento, mas a gente não fala complemento, fala objeto. Estuda-se isso no sétimo, oitavo, né? Então, que partisse é o complemento do verbo que está na principal. Então, ele é objeto, mas aqui é objetiva direta, porque o complemento veio sem preposição. Reduzindo, repete-se a principal, elimina a conjunção que, o verbo que está conjugado vai para o infinitivo. Deixei partir. Olha como ficou curta, reduzida mesmo. Deixei partir. Oração principal, subordinada. A subordinada recebe a mesma classificação quando ela era desenvolvida. Então, subordinada, objetiva, direta, reduzida. Eita, que foi o negócio foi rápido aqui. Então, apressado. As objetivas indiretas. Agora sim, ó, tá vendo? Preposição. A subordinada continua sendo complemento do verbo, porque olha só, na principal tem verbo. Só que agora nós temos o de que, preposição e a conjunção integrante. Ninguém desconfiava de que o plano fracassasse. Ela é objetiva indireta, porque se que o plano fracassasse, completou o verbo, né? Você reduzindo faz o quê? Repete a oração principal. Ninguém desconfiava de que o plano fracassasse. Ninguém desconfiava de, elimina o quê?
pega o verbo que está conjugado, coloca no infinitivo. Aqui você pode fazer assim ou também ao contrário, né? Ninguém desconfiava de fracassar o plano. Ou do jeito que estava, né? De o plano fracassar. Tá vendo aqui? Os verbos no infinitivo estão sempre sublinhados, que eu coloquei. Então, ó, o D vai estar aqui. Você permanece classificando quando ela era desenvolvida. Só que agora ela é reduzida, porque não tem a conjunção que. Então, reduzida, objetiva indireta reduzida de infinitivo. Ela é objetiva indireta porque tem a preposição. Olha aqui. Só que não tem o que porque é reduzida. Reduzida não usa conjunção integrante. Predicativa. A predicativa, a subordinada tem a função de predicativo, de característica, de determinação, de detalhamento, de estar sempre determinando o que aconteceu, né? Então, olha, sempre vai ter também verbo de ligação, só que em vez de ser no início, vai ser no fim da principal. Se esse tivesse aqui no início, ele ia ser subjetiva. Como esta no final da principal, antes do quezinho, ela é predicativa. É que. Ela é desenvolvida porque está com a conjunção integrante. Que. Meu desejo é que compremos esta casa. Para reduzir, repete a principal. Meu desejo é, eliminou o que? Verbo foi para o infinitivo. Comprar esta casa. Simples. Fácil. Então, segredo? Aqui as completivas, nominais. Ó. Também tem o de que, tá vendo aqui? Ela é desenvolvida porque está usando a conjunção que. Por quê? Por quê? Por quê? Que ela, completiva nominal, tem a mesma aparência da objetiva indireta. Porque as duas têm preposição e conjunção. Mas a diferença delas, a completiva nominal, esta subordinada completa o substantivo. Necessidade não é verbo, é substantivo. Entendeu? Tem verbo, mas o verbo está lá antes do substantivo. Então, ó, se você viu aquela formação de que, completando a principal, mais esse que está do lado é substantivo, a subordinada é completiva nominal. Reduzindo, repete a principal, tinha necessidade de. Eliminou a conjunção, pegou o verbo que está na subordinada, colocou no infinitivo. Tinha necessidade de ajudar a todos. A classificação permanece sendo completiva nominal, mas é completiva nominal reduzida de infinitivo. Então, para saber a classificação, quando ela dá para vocês reduzida, você tem que desenvolver para saber se é subjetiva, predicativa, positiva. E olha a positiva, coisa mais fácil do mundo, né? Que a maioria errou por falta de atenção nos exercícios. Quais são as pontuações das positivas? Os 2 pontos, mas não é só os 2 pontos. Vírgula, parênteses, né? Até o travessão também é considerado. Mas, na maioria das vezes, os 2 pontos. Então, olha só. A desenvolvida, só lhe resta uma coisa. 2 pontos. Conjunção integrante, que ganhe na loteria. Sempre os 2 pontos estão antes da conjunção, né? Reduza. Repete a principal, só lhe resta uma coisa. Ganhar na loteria. O verbo estava conjugado, foi para o infinitivo. Eliminou-se o que? Permanece a mesma classificação. Ganhar na loteria é subordinada, apositiva, reduzida de infinitivo. É difícil? Só quem tiver afobado, né? Assista várias vezes, até compreender. A prova já está pronta. Então, para firmar, vamos finalizar as atividades que tem no livro. Cadê a atividade? Eita! Então, cadê a atividade? Aqui. Vai ser uma página só. Caderno de atividades, página 37. Vamos lá tentar. Tá bom, galerinha? Qualquer dúvida, estamos aqui para tirá-las. Então, beijo para vocês. Vamos focar, vai ter interpretação de texto, tá?